a gente fala desse exame específico, e aí a gente falou das indicações, o que mais a doutora percebe ao longo dos anos de casos, do que você vem reparado, Aline? Realmente a infertilidade é um tema que recebo muito ali as pacientes nesse sentido, ou é algo bem diverso, assim, bem amplo? Endometrite. Endometrite, que é Endometrite. endometriose? Não. Endometriose é uma alteração do tijolo da parede, é do tijolo para fora. Mais ali, né? Tá. Então vai afetar os órgãos, as salas adjacentes. Entendi. É a parede do outro lado. Isso. Existe um tipo de endometriose do tijolo da parede que se chama adenomiose, que a gente também pode suspeitar e avaliar pela esteroscopia. Tá. A endometrite, que parece com endometriose, mas não é, porque o sufixo ele é diferente. Ele vem do endométrio. Por que chama endometriose? Endometriose é a presença de células, de pedaços desse carpete fora do útero. E esse carpete vai estar sofrendo as mudanças como se estivessem dentro do útero, só que estão fora do útero. Por isso causam dores assim. Então, quando eu falo de endometrite, voltando para endometrite, imagina que o sufixo "ite" significa inflamação, infecção, né? Então, endometrite é uma inflamação do endométrio. Quando eu entro pela porta, eu olho para esse carpete e ele está cheio de pontinho vermelho. Ele está com alguns micropólipos. E endometrite é uma entidade dentro da esteroscopia que, às vezes, a paciente tem apenas suspeição clínica. Ou, às vezes, nem isso. Ou, às vezes, a paciente está buscando uma causa para a infertilidade, não deu nada, nenhuma alteração nos outros exames, ela vai fazer uma esteroscopia e está lá a endometrite. A endometrite é uma doença também silenciosa. Ela pode dar um sintominha que pode ser confundido com várias outras coisas. Ela não aparece na ultrassonografia, não aparece no preventivo. Ela só vai ser vista na esteroscopia e confirmada pela biópsia também, tá? Com um exame mais específico. E a endometrite, ela é muito comum e ela causada... Antigamente a gente acreditava que era causada só por bactérias sexualmente transmissíveis e hoje a gente já sabe que bactérias da própria flora vaginal, como Gardnerella, bactérias de Escherichia coli, algumas bactérias intestinais por conta da proximidade anatômica, sabe? Podem causar endometrite também. E às vezes é a única causa de infertilidade da paciente. Quantas vezes que eu já tratei endometrite e a paciente engravidou logo depois? O tratamento é feito com antibiótico, sabe? E a endometrite a gente não consegue diagnosticar nos outros exames. A gente só vê na esteroscopia. E aí as pacientes, como eu disse, com causa de infertilidade, vão fazer o exame e está lá a endometrite. Ou então aquelas pacientes que vão fazer, apesar de não ser um protocolo internacional, a realização de esteroscopia em todas as pacientes que vão fazer a transferência de embrião, por exemplo, a gente está fazendo um tratamento de fertilidade, ela vai, congela o embrião e ela vai transferir o embrião. Não é um protocolo internacional ainda que que todas as pacientes sejam submetidas à videoestereoscopia. Mas o que, na minha prática, eu vejo é que algumas pacientes são submetidas à transferência do embrião e, às vezes, depois dessa primeira falha de que não houve a positivação do beta-HCG, não ficou grávida, aí vamos fazer, aí tá lá a endometrite. Podia ter visto isso. Mas entenda, ainda não é um protocolo internacional. Existe uma controvérsia a respeito de tornar isso um protocolo, tá? Por quê? Várias questões? Várias questões. Eu acho que mais a questão econômica. Entendi. Para incluir isso, eu acho né? que o diagnóstico da endometrite também, o diagnóstico ele é mais visual, o diagnóstico laboratorial não é tão... Ele tem um índice de falso negativo grande, então existe uma controvérsia aí. Talvez mais delicado nesse sentido. Isso, Então, mas assim, não é um protocolo internacional ainda realizar a videoestereoscopia antes de transferência de embrião.
E hoje a transferência, e hoje os tratamentos de fertilidade, eles estão se tornando cada vez mais comuns, né? Então, a busca pelo aumento da efetividade desses tratamentos, né? Então, você quer fazer um tratamento, você vai lá, congela os seus embriões, e você quer, a taxa de sucesso, ela pode ser melhorada se a gente tiver uma boa avaliação desse endométrio, sabe? Eu acredito nisso. Então, esse é um dos casos mais procurados, mais de melhor identificação com esse exame. A endometrite. A endometrite. Assim, eu tenho que tomar. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado para eu não entrar na seara, na área da fertilidade. Eu não sou especialista em fertilidade, eu não sou fertileuta, não sou especialista em reprodução assistida, tá? Eu estou trazendo aqui dados tanto que eu estou dizendo que não é um protocolo internacional a solicitação desses exames da videohisteroscopia previamente à transferência de embrião, mas na minha prática eu vejo muita endometrite, mesmo. E relacionado às vezes também à infertilidade em algum momento, né? Com a dificuldade de Porque a inflamação, imagina esse carpete inflamado. Impede, né? Completamente. Na verdade, a endometrite ela pode tanto dificultar a fertilização, além do que, quando você tem endometrite, provavelmente você tem alguma inflamação das trompas também, interna. Ele pode ele pode causar dificuldade para engravidar. Se você consegue engravidar, a endometrite pode aumentar a chance de abortamento. E quando você consegue levar a gestação mais para frente, essa endometrite pode aumentar a chance de parto prematuro. Nossa. Ela dói? Pode doer. Às vezes você tem queixas, por exemplo, uma paciente que, nossa, porque é comum, existe um tipo de cólica menstrual que se chama dismenorreia primária, que é a cólica autorresolutiva dos ciclos ovulatórios, tá? Aquela normal. Que você vai menstruar, normalmente a paciente relata, olha, começo a ter cólica, aí a menstruação desce, quando a menstruação desce, vai melhorando. A dismenorreia secundária, que é uma causa patológica, já ela tem um padrão diferente, por isso a importância de você ouvir o paciente. Eu tenho muita cólica, mas como é a sua cólica? Não, a minha cólica, ela começa no primeiro dia e vai piorando ao longo dos dias. Então, já acende um sinal amarelo, porque isso não é uma dismenorreia primária de causa fisiológica, sabe? Então, você fica de olho. Então, a endometrite pode doer? Ela pode ser uma causa de dismenorreia secundária. Talvez pode ser o único sintoma que a paciente pode apresentar. Ela pode causar um sangramento? Pode causar sangramento. Ela pode causar tanto um sangramento aumentado dessas pacientes, como pode causar sangramentos irregulares. Por exemplo, como eu falei no início, paciente que usa anticoncepcional e tem escape. Sabe? Ela pode causar sangramentos uterinos anormais. E fazer o exame com sangramento não pode? Normalmente, a gente não consegue enxergar. Como a minha câmera tem um aumento de 20 vezes, quando tem sangue na cavidade, dificulta a visualização adequada, tá? Mas existem pacientes que eu não consigo fazer o exame porque tem um sangramento recorrente, apesar da medicação que a gente usa medicação para tentar parar esse sangramento, mas às vezes a gente ainda consegue, quando tem um sangramentinho pouco, sangramento ativo, maciço, eu não consigo ver realmente. Mas quando o sangramento é pouco, a gente até consegue fazer o exame.